Obrigada a todos os que estão na sala para assistir a esta conversa. Eu acho que aqui esta introdução pelo ChatGPT foi providencial para a nossa conversa. Até porque logo no início ele fazia esta alerta, a tecnologia não substitui o aconselhamento. E acho que este é um ponto verdadeiramente relevante, e sobretudo neste fórum em que estamos. Eu, no painel da manhã, comecei por perguntar se sentiam que o papel dos agentes de seguros, dos mediadores, estava em risco, e dos corretores também. E de facto temos chegado à conclusão nas sucessivas intervenções de que há aqui um fator que não é substituível. Ainda assim, a automação e sobretudo a inteligência artificial, os dados, trazem aqui novas questões acima da mesa, e que não porão em risco a relação com os seguros, mas permitirão uma resposta muito mais à medida, Ezequiel, de cada um dos clientes, permitirão fazer este aconselhamento com muito mais conhecimento daquilo que está, às vezes até do que a própria pessoa sabe, não é? Porque a pessoa se calhar nem tem bem a noção de todos os riscos que enfrenta, certo. E é um bocadinho também o papel das seguradoras fazê-los perceber e prevenirem-se contra esses riscos. É assim, Ezequiel? Das seguradoras e do papel do corretor, do mediador, é essencialmente esse, é o aconselhamento, a consultoria, o apoio no momento difícil ou no momento da verdade em que aquilo que o cliente contratou se vai confirmar, se a pólice vai responder ou não. E, portanto, há alguma iliteracia ao nível dos seguros, daquilo que cobre e daquilo que daquilo que é o âmbito de garantias e, digamos, aquilo que o cliente pode beneficiar numa apólice de seguro e, portanto, o nosso papel continuará a ser valorizado e muito ativo no momento da análise, da compra, na concretização e depois no pós-venda. Nós sentimos que os clientes, principalmente no cliente particular e mais jovem, utiliza muito as ferramentas digitais e faz pesquisa, consulta antes, no fundo identifica a necessidade, faz no fundo a escolha de uma shortlist. E informa-se assim, também, não é? Daquilo que é disponível, sim, de como é que mais funciona. informado, entretanto, obviamente recorre a nós no momento em que precisa tomar uma decisão e nós somos efetivamente o suporte. Isso também nos lança um desafio que é, os clientes são cada vez mais esclarecidos, a esse nível, ok? Acabam por ter um pouco mais, aí isso acaba por beneficiar a literacia do cliente, acrescenta-lhe, enfim, algum conhecimento e faz com que nós tenhamos que estar mais bem preparados para, enfim, poder esclarecer todas as dúvidas que possam surgir e fazer melhor aconselhamento, obviamente. E nesse caso, Ana, os comparadores, as soluções mais automáticas que existem, podem ser também um instrumento que ajuda também os mediadores, os corretores, na medida em que, sim, o consumidor vai mais preparado, acaba por ter já um bocadinho, se calhar, uma noção daquilo que quer e daquilo que tem necessidade e daquilo que existe em termos de oferta, mas depois há um papel de humanização, se calhar até focar um bocadinho e dizer, se calhar este não faz muito sentido para si porque não tem determinadas características e há aqui uma outra solução que é muito mais à sua medida. Isso naturalmente implicará também um esforço de informação muito maior dos agentes. Como é que funciona essa relação com a tecnologia em termos da profissão? Portanto, isso torna-vos o caminho mais fácil ou acaba por complexificar um pouco esta relação? Em primeiro lugar, boa tarde e obrigada para os que ficaram aqui até esta hora a ouvir-nos. Eu acho que a tecnologia traz uma capacidade ao mediador de fazer muito mais e muito melhor, aproveitando todo o conhecimento que ele tem. Eu dou um exemplo muito concreto. A Mudei é um mediador digital. Nós somos acérrimos defensores da mediação de seguros, mas usamos a tecnologia para conseguirmos apresentar uma proposta de valor ao nosso cliente e um serviço de excelência. E eu explico e dou um exemplo muito concreto, e ontem estivemos a testar isso. Enquanto mediadores de seguros, nós temos uma responsabilidade para com o nosso cliente de lhe encontrar a melhor oferta. E a melhor não significa preço.
Significa uma combinação de coberturas, preço adequado ao perfil daquele cliente. Mas as pessoas têm a noção disso? Eu acho Ou isso que sim. também é uma coisa Eu que acho tem de ser sim, passada, uma porque, mensagem que tem de ser. a Mudei, e falamos para a nossa experiência, regra geral, nós não vendemos o mais barato. Porquê? Porque nos focamos em explicar ao cliente porque é que o mais barato pode não ser adequado. E fazemos-lo de uma forma usando tecnologia e usando o digital, dando esclarecimento, dando informação. Mas eu explico porque é que eu acho que a tecnologia é importante para a mediação. E falamos muito durante o dia de hoje da proximidade, do fator de consultoria, de prestarmos um valor, de esclarecer, que é esse o papel do mediador. A tecnologia permite-nos, nós enquanto mediadores temos que procurar a melhor solução e portanto trabalhamos com um conjunto de parceiros, seguradoras, que nos dão produto para nós distribuirmos. Se tiver um exemplo do seguro que toda a gente, todos os mediadores vendem e que é obrigatório por lei, que é o seguro automóvel. Eu, para encontrar a melhor opção para aquele cliente, vou procurar no portal A, no portal B, no portal C, no portal D, para encontrar. Ora, nós fizemos uma estimativa que, se quisermos procurar em 5 seguradoras diferentes, demora-nos, em média, 30 minutos. Fazermos isto de forma manual. Certo? Na Mudei e eu consigo fazer uma simulação para um cliente num minuto. E com muita inteligência artificial? Isso significa que eu tenho 29 minutos extra para fazer outras coisas. Ou certo? eventualmente até para ajustar pequeninas Exatamente. coisas Portanto, mais... eu tenho 29 minutos que não teria para dedicar, de facto, a conversar com o cliente e para encontrar, perceber exatamente o que ele precisa e para, dentro daquelas soluções que eu tenho, encontrar a mais adequada para ele. Portanto, a tecnologia permite-nos ter tempo para aquelas tarefas que, de facto, fazem a mediação relevante e importante. E, portanto, eu acho que a tecnologia não pode ser vista como algo diferente, mas algo que nos vai ajudar a fazer o nosso trabalho de uma forma muito mais eficaz, muito mais produtiva e que nos vai continuar a continuarmos a sermos muito relevantes no setor segurador em Portugal. Mas é preciso alguma literacia ainda, quer ao nível Sim, eu acho que a tecnologia, o facto de podermos, eu acho que a linguagem, e nós primamos-nos muito por isso, de falar, claro que a apólice de seguro é um contrato, é escrita por advogados, mas é usada por pessoas e, portanto, nós temos que conseguir explicar de uma forma que as pessoas entendam. E eu acho que esses 29 minutos também nos permite contribuir para a literacia de seguros. Se eu não tiver esses 29 minutos, eu vou tentar vender rápido. Se eu tiver esses 29 minutos, eu posso perder tempo a explicar ao cliente a importância e o que está lá incluído. E, portanto, isso contribui para que as pessoas percebam melhor e tenham mais literacia de seguros. E eu acho que isso é extremamente importante e, portanto, a informação que as pessoas procuram, nós também temos de ter a capacidade de ter tempo para explicar. Ricardo, esta necessidade de personalizar muito esta relação tem ainda mais relevância num setor tão sensível como a saúde. Eu já o disse aqui de manhã, no último ano o número de seguros de saúde dos portugueses cresceu em 10%, já é praticamente metade da população que está coberta por seguros de saúde, o que também me revela bastante do estado em que temos o nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas há aqui ainda caminho para fazer, para ajustar aquilo que... Porque as pessoas muitas vezes fazem o seguro de saúde e pensam, pronto, então agora quando eu precisar de fazer análise ou se alguma coisa me correr mal, eu já estou coberta. E depois chegam e têm surpresas. Como é que se pode retirar mais partido da tecnologia e deste tempo também ganho para aconselhar melhor as pessoas, para conseguir fazer esta ponte e chegar mais ao nível 1 das preocupações das pessoas, que é preciso endereçar mesmo que elas não tenham disso consciência? Sim, sim. Boa tarde a todos. Eu penso que são 3 perguntas. São várias. São várias, vou tentar responder a todas. Mas a culpa é sua que me teve a provocar ali. Eu provoco pouco, normalmente provoco pouco. Bom, em primeiro lugar, obrigado à PROSE por este convite, estar aqui hoje convosco é de facto um prazer. Ver a nossa rede de mediação em ação e com vigor é de facto um enorme prazer. Eu pegando um bocadinho talvez na ideia da Ana, que há pouco falava, é importante compreender que a tecnologia, a internet, a forma como nós acedemos hoje às propostas facilita essencialmente o processo de seleção. Como o próprio ChatGPT disse naquela peça que passámos aqui há pouco,
A primeira característica do agente do futuro é o agente da confiança. É praticamente impossível uma máquina substituir-se a isso. Não é? Ainda mais eu, enquanto lidero uma organização de uma mútua, é uma organização de pessoas, são pessoas que, a uma altura da vida, se resolveram reunir para se protegerem contra as adversidades que acontecem ao longo da vida. Portanto, não podia achar de outra maneira. E o próprio ChatGPT reconheceu isso, na peça que vocês passaram muito bem. De facto, há um papel importante nos seguros de saúde em Portugal. Há muito para inovar. Eu falo, desculpem, um bocadinho centrado hoje nos seguros de saúde, é a área que mais toca. E há muito para inovar. E se calhar percebendo melhor a necessidade, é certo que a parte tecnológica é fundamental para isto, mas a nossa fatura anual na saúde é qualquer coisa como 11,2% do PIB. Desta fatura, o Estado português paga 64%. As famílias portuguesas pagam 28,2%, qualquer coisa assim, desta fatura. A indústria seguradora, a qual eu faço parte, apenas cobre 7% desta fatura. Há imenso por fazer. Portugal, em 2021, ele já estava no pelotão da frente, passou para o número 1 ranking europeu do Out of the Pocket. Out of the Pocket é a parte do financiamento que é suportada pelas próprias famílias. É aquilo que sai do bolso das famílias para financiar a saúde. Que é uma porcentagem altíssima. É altíssima, não é compatível com o contexto, cria uma pressão sobre o Orçamento de Estado, cria pressão sobre as famílias. Sobretudo num contexto em que os salários são baixos, o contexto de não é? inflação é elevada, juros a subir, tudo isto é um caminho para a desgraça. Portanto, eu acho que é muito importante que vocês, enquanto mediadores digitais, não digitais, ou a fusão, ou um mix de ambos, que acho que é a forma de sucesso do futuro, compreendam que são um catalisador fundamental para alterar estas regras do jogo. Há imenso para fazer na saúde. Há problemas críticos, crónicos. Os meus colegas, às vezes, as minhas congêneres não gostam que eu fale em questões crónicas na saúde. Também não gostam que eu fale das começam a ver a conta a crescer. É verdade, nas questões pré-existentes ou a limitação de idade. Mas, se pagarmos naquela fatura da saúde, são os tais 11,2, são quase 28 mil milhões de euros, que é a nossa fatura da saúde em Portugal. Quem está à mesa a pagar esta fatura é o Estado. O Estado não recusa uma pessoa porque nasceu com uma comunidade, nasceu com uma deficiência. Uma família não deixa ninguém de fora porque tem um idoso em casa. Não é? É muito importante pegar na ambição que o nosso, posso dizer, futuro candidato à presidência, que estava aqui neste plantel hoje, pegue nessa ambição e se desafiem, porque a indústria seguradora tem uma resposta a fazer aqui, ainda não fez. Eu acho que estão um bocadinho acumulados, espero que não me levem a mal os meus colegas que fazem muito, construíram este mercado, mas a MGN, de facto, tem uma proposta, bom, é verdade, não tem finalidade lucrativa, mas é possível fazer lucro nesses mercados, o mercado europeu é possível, estas contingências de assumir estes grandes riscos. Eu vi há bocado uma certa predisposição nas intervenções anteriores, de uma certa predisposição à incapacidade quase pré-concebida de que não existe capacidade dos seguradores fazer mais. Ora, o exemplo europeu não nos diz isso. É verdade que há muitos exemplos mutualistas no universo europeu que protegem bem as pessoas, mas cabe ao nosso mercado português ter essa ambição. É possível fazer. E vocês, a rede de mediação, são o canal fundamental para espicaçar, provocar um bocadinho, estava a dizer há pouco, provocar os parceiros com que trabalham no dia-a-dia para que levem aos vossos clientes uma proteção que eles precisam. Não se esqueçam. Nós estamos no número 1 da parte da despesa da saúde que é suportada diretamente pelas famílias. Dos 11,2, apenas 0,8 é suportado pela indústria seguradora na saúde. Portanto, é crítico. A tecnologia facilita muito porque ajuda a indústria seguradora a ter custos operacionais mais baixos. Ela é muito importante em todas as tecnologias que falámos aqui dos nossos colegas anteriores para reduzir custos. Isso permite melhorar o produto. É importante que haja aqui um binómio de melhorar o produto, melhorar os resultados, mas que este seja distribuído de forma equivalente. Nós não temos resultados para distribuir, os nossos acionistas são as nossas pessoas seguras, mas é importante que exista esta relação compensada, existe uma relação equilibrada.
E a resposta está, volta-se quase, não é implorar, mas quase a provocar-vos ativamente de que explicassem as vossas seguradoras, as nossas congêneres, a virem para o arco, virem colaborar da forma como nós trabalhamos hoje em dia, sem limitação na idade, sem limitação das doenças pré-existentes, sem limitação da exclusão por doença, e acho que depois disto, alguns de vocês entraram na reforma com o sentimento de que mudaram a sociedade portuguesa. É uma questão de fundo. O SNS está praticamente, infelizmente, há de recuperar-se, tudo correr bem. Está a recuperar. Ainda assim, o SNS é só um dado do problema, Rita. Nós temos uma sociedade envelhecida, Luís Marcos Mendes também falou nisso, temos necessidades necessariamente diferentes. Hoje em dia, uma seguradora tem sempre de adaptar-se e de fazer mudanças muito grandes. A tecnologia pode ser, de facto, um parceiro nisto. Estamos a falar da saúde e aqui há, de facto, mudanças fundamentais. Temos uma população muito mais envelhecida, muito mais incidência de doença crónica, mas há também muito mais instrumentos de prevenção ou, pelo menos, controlo. Há os relógios que controlam os batimentos cardíacos, podem dizer se alguma coisa que está bem. Há muitos wearables que podem facilitar isso. Como é que as seguradoras se relacionam com esse género de instrumentos? Bem, antes de mais dar boa tarde a todos, desejar aqui que seja uma sessão interessante, porque é um grande desafio depois do almoço conseguirmos cativar. O mote é inovação e, portanto, vamos dar o nosso melhor aqui em palco e tentar trazer aqui alguma frescura, porque de facto é difícil. Agradecer à APROS também pela iniciativa e é bom, de facto, reunir o setor. Acho que é muito importante estes momentos. A atividade seguradora precisa de se repensar, o mundo mudou e, felizmente, os mediadores também mudaram e estão a acompanhar essa transformação. Learning as we walk. E, portanto, eu acho que o tema que nos traz aqui todos, acho que é muito importante, muito relevante. Acho que a atividade de mediação tem feito um trabalho extraordinário e não é só por estar aqui por ficar bem, porque de facto acho que é reconhecido o papel do mediador perante o momento da pandemia. Portanto, todos nós recordamos há pouco tempo o que é que aconteceu, o mundo parou e os mediadores reinventaram-se e estavam preparados para, no fundo, acompanhar as necessidades do cliente e estarem à altura do acontecimento. Os mediadores, as companhias de seguros, mas os mediadores em particular, que estiveram na linha da frente, na altura com grandes dúvidas sobre o que é que ia acontecer e, portanto, falar hoje aqui em palco, eu acho que é imprescindível, porque também não tive a oportunidade de o fazer de uma forma tão oficial, dar aqui os parabéns à mediação, porque de facto tivemos um papel extraordinário e eu acredito que foi também a alavanca que ajudou a acelerar também o processo da digitalização, que era algo que se falava, todos tinham isso nas suas apresentações institucionais, mas mais do que nunca começou a fazer acontecer e de facto é algo que está no nosso dia-a-dia e que o cliente também necessita. Falámos todos aqui que a digitalização é fundamental, faz parte da pesquisa diária, todos nós, qualquer coisa, todos nós temos, pelo menos eu tenho filhos e eles, se não está no Google, não existe, como eles dizem, e a verdade é que todos nós suportamos dessa pesquisa digital para tudo e mais alguma coisa. Mas também é verdade que vendemos proteção. E a proteção é aquilo que está na base da pirâmide das necessidades, é aquilo que é mais importante na nossa vida, os nossos filhos, a nossa família, aquilo que conquistamos com muita luta para atingir determinados objetivos. E, portanto, nós temos um papel, nós mediadores, fundamental em assegurar aquilo que é mais importante na nossa vida, que em Portugal parece que são os carros, não é? Portanto, esquecemos que existem pessoas, existem os filhos, existem os... Pessoas que são obrigatórias, portanto, não é? Mas é impressionante e aqui há ainda, de facto, muito a fazer, no sentido de trazer para cima da mesa as necessidades mais prementes da nossa vida, que são as nossas pessoas, aquilo que é o nosso mundo, e o Covid ajudou-nos também a trazer, de facto, essas prioridades. Porque quando o mundo parou, a prioridade foi a nossa família, perceber como é que a nossa família ficava perante tantas dúvidas e tantas incertezas. E, volto ao tema, eu acho que aqui o papel do mediador é fundamental, é e vai continuar a ser. Concordo plenamente que há desafios muito grandes ao nível da digitalização. O mediador, e eu também já cá estou há alguns anos, transformou-se imenso. Portanto, hoje em dia, o mediador praticamente desmaterializou o negócio, tem um contacto muito virtual com o cliente, nós nem nos apercebemos, mas o número de clientes a entrar no escritório diminuiu consideravelmente, os escritórios terminaram? Não. A presença física é fundamental, isto que estamos a fazer, a empatia é fundamental, vai continuar a ser? Vai. No entanto,
como Sobretudo falou, quando há problemas, não é? com Que é quando as certeza, seguradoras porque são... quando nos contactam é porque há alguma instabilidade na família, no carro, o nosso mundo para e alguém tem que repor a situação. E, portanto, a nossa atividade é muito importante, mas não perdendo aqui o fio condutor, a digitalização, a eficiência é fundamental. Para um mediador fazer um trabalho profissional, precisa de ter tempo qualificado. E para isso vem também a tecnologia ajudar. E aqui a Liberty tem feito um trabalho importante, não só porque a mediação está na nossa estratégia e faz parte há muitos anos no nosso pilar de distribuição, e temos tido a preocupação de ter um sistema informático à altura, um sistema ágil, intuitivo, que não precisa de formação, qualquer pessoa consegue simular na Liberty, e depois também ter a capacidade de encurtar tarefas. Esta questão da simulação em não sei quantas companhias para se apresentar a melhor solução ao cliente é algo que estamos a trabalhar e foi falado na parte da manhã, no sentido de criarmos eficiência e seremos provavelmente das primeiras companhias a apresentar uma API, portanto um modelo de web service que vai permitir fazer com apenas pouca informação, rapidamente conseguirem no sistema de gestão dos mediadores ter acesso a uma simulação da Liberty. Começamos no automóvel, mas queremos de facto facilitar a vida dos nossos mediadores e com isso, naturalmente, dar também o melhor serviço ao cliente, que é essa a nossa visão também. Era aquilo que a Ana dizia de estarmos só 1 minuto a fazer aquilo É e fundamental. podemos gastar o resto com os clientes. Ana, e qual é o risco de ficarmos demasiado presos a isto? Ou seja, nós temos vindo a evoluir, temos vindo a ganhar ferramentas, sempre a acrescentar e a acrescentar valor e a acrescentar qualidade. E se um dia o sistema falha? Eu acho que o que a pandemia nos mostrou é que nós temos capacidade de nos adaptar e reinventar, não é? E, portanto, a necessidade aguçou o engenho, já acho que é assim que se diz o provérbio português. E, portanto, eu acho que se isso acontecesse, na hipótese remota disso acontecer, eu acho que nós, como humanos, temos capacidade de nos adaptar. E, portanto, Mas eu se calhar acho não que é tão remota assim, não é? Porque nós assistimos diariamente a ciberataques, por exemplo. Um ciberataque a uma base de dados de uma seguradora pode ter efeitos gravíssimos. As seguradoras estão também a fazer essa viagem, ou seja, existe essa noção de complementaridade também a este nível de, sim, nós estamos a digitalizar, estamos a garantir que a oferta ao cliente é digital, é tecnológica, que há muita capacidade de nos mexermos dependendo desta rede, mas continua a haver a capacidade quer de proteger os dados, quer de chegar ao cliente a qualquer momento onde ele precisa, quando ele mais precisa, porque é este o papel das seguradoras, na eventualidade de haver um destes ataques, que não precisa necessariamente ser a seguradora, pode ser do lado do cliente, não é? Claro. Pois, eu acho que é uma pergunta difícil. Obrigada. Eu acho que o facto de termos tido mais ciberataques e a proteção de dados, toda a parte tecnológica também tem evoluído no sentido de criar mecanismos de conseguirmos responder a essas situações inesperadas, não é? Não é por acaso que se acaba a campos, que há servidores, quer dizer, há todo um conjunto de coisas que a própria tecnologia tem evoluído no sentido de conseguir responder e dar a continuidade de negócio que é preciso no caso de alguma coisa correr mal. E, portanto, eu acho que, mais uma vez, conseguimos responder à medida que as coisas vão acontecendo. Eu acho que o mais importante é perceber, aprender, melhorar para a próxima não voltar a acontecer. E, portanto, é um ciclo iterativo de melhorar, de aperfeiçoamento. Ezequiel, nesta aprendizagem contínua que temos vindo a fazer e que as seguradoras têm tido necessidade de fazer muito no último tempo, já aqui falamos de manhã, nas novas formas de mobilidade, mas elas são cada vez mais uma realidade. Nós ainda temos o carro no topo das prioridades, provavelmente também porque é o seguro que é obrigatório ter, mas fazia sentido começar a assegurar a pessoa nas suas diferentes formas de mobilidade, e essa é também uma estratégia que pode ser facilitada pela digitalização, porque percebemos se aquela pessoa até tem um carro e tem de fazer aquele seguro, mas se calhar só usa o carro ao fim de semana e durante a semana vai de bicicleta e anda a pé num bairro que tem muito trânsito e, portanto, se calhar o risco de sofrer um acidente quando está a andar a pé ou quando está numa trotinete ou numa bicicleta é maior, e por isso fazer também essa adaptação. É possível também a partir do digital encontrar-se essas novas soluções? Sim, é possível e já há evolução nesse sentido no digital. Não necessariamente
totalmente implementado em Portugal, mas noutros países sim, há a possibilidade de contratar seguros na medida da utilização. Mas faz sentido? Vamos caminhar cada vez mais para aí? Ou ainda não estamos nesse ponto? Creio que caminhamos para aí muito mais no B2C, ou seja, no seguro mais particular de consumo de massas, no automóvel, no acidentes pessoais. Se calhar no vida não, mas no acidentes pessoais sim. Existem já soluções em que as pessoas pagam, acionam ou ativam uma apólice na medida da necessidade, ou seja, vão participar numa atividade, vão fazer algum desporto mais perigoso e acionam ou compram uma apólice que garante apenas a participação naquele evento, naquele momento. No automóvel, a questão do veículo autónomo, sim, é um desafio e creio que há já evolução nesse sentido e, portanto, o futuro naturalmente terá que nos dar soluções que permitam enquadrar o risco naquilo que o risco vai vir a ser no futuro e não necessariamente atualmente. Enquanto instrumento de trabalho mesmo para vocês, em que medida é que a digitalização e os robôs, no fundo, é aquilo que estamos a falar aqui, humanos ou robôs, já percebemos logo na primeira resposta que não há humanos ou robôs, há humanos com robôs e os robôs não existem sem os humanos. Nesta relação, como é que os robôs, a digitalização, a tecnologia, que está a evoluir a todo momento, com a inteligência artificial agora aqui a dar também um input grande, muito importante, e o machine learning também, mas num momento em que alguma coisa corre mal, é mais a parte da tecnologia ou é mais a parte humana que é necessária? Naturalmente a parte humana, ok? Como disse a Ana, a tecnologia ajuda-nos no processo de pesquisa, na quantificação do risco, no pricing, mas na verdade, quando alguma coisa corre mal, também como disse a Rita, o mediador é o socorro, é o bombeiro, no fundo é o apoio que o cliente procura no momento de aperto, em que quer... Sim, exatamente, não é o robô, obviamente, e portanto... eu diria que o português tem a capacidade, como o Marcos disse, exatamente, de se reinventar e de se adaptar. É possível, até como disse o Gustavo há pouco, dançar com o robô, mas eu acho que o robô ainda não consegue resolver, ainda não, quer dizer, naturalmente não consegue resolver os problemas que surgem quando, na verdade, é necessária a intervenção humana na resolução, no aconselhamento e enfim, quer dizer, no desirrascanço, que é típico também do português, essa capacidade de adaptação. Enfim, que a máquina ainda não consegue, obviamente, fazer. Ricardo, nós temos estado aqui mais focados nas pessoas, mas há aqui uma componente muito importante de negócio em que as seguradoras também têm muito relevo. As empresas enfrentam hoje também transformações profundíssimas, quer pela sustentabilidade, quer pela digitalização. Em que medida é que as seguradoras estão atentas e no barco com elas, na medida em que, tendo nós tantas micro e PMEs, se calhar não têm bem a noção dos riscos que correm nestes processos. É preciso ainda ir atrás deles e dizer, atenção, vocês estão a correr estes riscos e deviam estar seguros? Sim, são outra vez 3 perguntas. Eu vou tentar chegar lá. Acho que eu há bocado não respondi. Não vale contar, eu faço sempre muitas perguntas numa só. A primeira parte da transformação da empresa na tecnologia, não digo na mansidade, é um requisito para a seguradora estar livre. Está viva hoje, a funcionar. Senão não vai conseguir competitiva, é impossível. Isso implica muito na produtividade que ela consegue imprimir na sua organização e, consequentemente, no preço em que consegue distribuir as soluções que pratica. Portanto, isso é uma necessidade. De facto, acho que há um consenso geral de que, até o próprio ChatGPT concorda connosco, que os robôs não vão substituir rapidamente, nem no futuro, a ação das pessoas. Nas empresas, as empresas estão sujeitas, empresas como a Muda, estão sujeitas de facto a riscos hoje de atividades que não eram habituais há muitos anos atrás. Isso, do lado do segurador, de facto, gera um menor conhecimento, por experiência histórica, dos riscos potenciais que estão a ser neste momento transacionados. Obviamente falo aqui dos riscos cibernéticos. É muito importante haver, há bocado falava uma discussão se havia de haver formação ou informação, acho que tem que haver os dois. A formação é um veículo para a informação, junto da mediação, para sensibilizar.
Eu vi casos de vossos interessantes, relacionados com estes novos riscos nas empresas, em que não só hoje propõem o seguro, mas têm à disposição dentro do vosso staff, isto aconteceu em 2 ou 3 mediadores que eu visitei, um consultor tecnológico que, antes de lhe propor o seguro, lhe fazia uma espécie de avaliação de requisitos mínimos para poder depois aplicar o seguro. Portanto, isto é muito interessante. Que inviabiliza um bocadinho logo o princípio do seguro. Não é? Ajuda a colocar o risco na seguradora. Não é connosco, mas, por exemplo, aqui na Limite também tem um produto interessante. Hoje não posso ter só mal dos meus concorrentes. A Rita a seguir vai querer comentar isto. Pois, vai de certeza. Mas isto também ajuda a mediação a conseguir fazer um cross-selling, que é um serviço de enorme valor acrescentado, é uma prestação de serviço, é verdade, mas de enorme valor acrescentado, que ajuda muito a suscitar a necessidade do lado do cliente. E essencialmente, o mediador, nesta circunstância, fica numa esfera de confiança muito elevada naquele cliente, para depois poder vender, infelizmente, o automóvel, aquelas coisas que estão mais expostas à competição do preço. Está a ver? E acho que respondi a tudo. A questão da customização não as respondi, mas vale a pena explicar, porque é uma pergunta que todos batemos hoje nestas sessões. Há 2 dimensões. A customização dos produtos é contrária à mutualização. Portanto, é sempre um exercício. Eu vi os meus colegas todos muito desconfortáveis, compreendo perfeitamente, porque à medida que nós customizamos demasiado o produto no momento da aquisição, a mutualidade perde-se. Nós somos organização mutualista, o que tentamos fazer é, dentro das ofertas que temos, ter o melhor produto mais completo possível. Por isso permite a cada um adquirir coisas que precisa a preços muito baixos. Outra coisa é a ativação. Falávamos aqui nos dispositivos móveis que ativam os seguros em determinadas circunstâncias. Isso é perfeitamente compatível e otimiza o pricing, porque eu posso ter um produto muito robusto, muito completo. Na saúde fará menos sentido, mas, por exemplo, no automóvel sim, em acidentes, em viagens sim, e quando o meu equipamento eletrónico detecta que eu estou numa viagem, a cobertura é automaticamente ativada. Isso facilita a ativação da cobertura. Não a qualidade, não implica na sua qualidade, não implica tanto no seu preço, mas permite, de facto, utilizar, e não só, às vezes vou de viagem, por exemplo, sem um seguro de acidentes pessoais para proteger a família, se o meu smartwatch detecta que eu tenho a viagem programada, pode fazer logo a ativação da cobertura. Isto é imensamente inteligente. É bom para a seguradora, não implica no retalho que os produtos possam ter na customização, podem haver na mesma produtos suficientemente abrangentes e torna muito mais racional a utilização do seguro e, consequentemente, o preço. Até porque há um lado da seguradora que nós não temos estado a olhar, mas que também tem de proteger-se, porque se de repente todos os seus clientes fizerem um seguro muito específico e contra acidentes e de repente todos estiverem envolvidos num acidente, no fundo cria-se aqui um problema para a seguradora, se aquilo for um problema de pernas partidas, imagina, uma coisa muito específica. Ao passo que se for uma coisa mais genérica, mais ampla, é muito mais fácil ter ganhos de um lado para poder responder ao outro lado, não é? Porque não há um saco sem fundo. Sem dúvida, temos exemplo disso na pandemia. Exato. Na pandemia, nenhum segurador tinha sequer provisionado, tirando a MGN, desculpa, a MGN esteve já há 60 anos. Aliás, eu lembro de estar convosco, com alguns mediadores, explicar, olha, se um dia houver uma epidemia, por exemplo, o Ricardo, isso é uma coisa que nunca vai acontecer, jamais, olha, está a ver? E, de facto, viu-se que esses riscos não estavam provisionados. Está a ver? Portanto, é importante as empresas, os nossos colegas seguradores, preverem-se para estes riscos que são muito inesperados. E ainda antes da guerra começar, não estou a fazer a filosofia. Nós abrimos no nosso clausulado o risco de guerra. Estava um bocadinho, não estava evidente, e nós colocámos, de certeza que não vai haver uma guerra. Não vai haver guerra, pronto. As pessoas... Vocês dão em azar, já percebi. Eu diria que isso começou também com o setembro, não é? A questão do ato de terrorismo, também, que ninguém dava importância aos atos de terrorismo. Isso, e hoje há muitas coberturas, não só nas seguradores mutualistas, mas nas tradicionais, sim. sem prejuízo da palavra, mas já existem muitas coberturas avulsas no mercado nas seguradoras tradicionais que cobrem os riscos de terrorismo, que era uma coisa impensável. É assim, Rita, e a digitalização, e voltando aqui aos pequenos instrumentos que podemos ter e que ajudam a prevenir e a reagir muito mais rapidamente a estes eventos, num caso como uma pandemia, num caso como uma guerra, que é um evento muito maior, qual é que é o papel da digitalização? Eu acho que eu falei um pouquinho nisso no início. Eu acho que
a digitalização, a tecnologia, eu acho que foi aqui a grande vitoriosa também da pandemia, não é? Acho que uniu pessoas, ajudou. Ainda há pouco estava... Mas isso é hoje. Sim. Eu digo no centro do furacão. No centro do furacão, quando não sabemos o que é que vamos fazer e de repente toda a gente está a procurar as seguradoras porque não sabe se vai apanhar a doença. Aí eu não tenho dúvidas, porque, enfim, com diferentes escalas, mas tivemos a situação das tempestades e começámos o ano com fortes tempestades e fomos assolados. Aí o papel das pessoas é fundamental. Obviamente que a tecnologia é importantíssima. Eu estou-me a lembrar, o ano passado, creio, há 2 anos, que houve um problema com a Vodafone, recordam-se que deixou de funcionar. Nós tivemos um problema também que não tínhamos o nosso call center a funcionar. O INE, e a máquina falha, não é? E quando falha, a esta escala, que é a nossa assistência ficar sem capacidade de resposta, a nossa capacidade também de nos reinventarmos e de conseguir ter o contacto rápido com as pessoas é que faz toda a diferença, é o fazer acontecer. E lembro-me perfeitamente que eram para aí 9 ou 10 da noite e colocámos aqui toda a rede a funcionar, a tentar encontrar alternativas para que as coisas continuem a funcionar, porque a assistência é quando o cliente realmente precisa e, portanto, não pode deixar de funcionar. Em todo o caso, eu diria que é as pessoas, portanto, a máquina falha, pode falhar, e depois aí o papel do mediador, o papel do consultor, que conhece o cliente, que sabe exatamente, acaba por minimizar esses impactos. Não resolve, muitas das vezes não conseguimos resolver, mas minimizamos os impactos. Eu acho que aqui, e diariamente, nós estamos sempre a ser surpreendidos, porque, enfim, hoje estamos aqui, não sabemos se amanhã acontece também uma intempérie, mas a nossa capacidade de respondermos e do mediador e, acima de tudo, o cliente sentir que está a ser acompanhado, ou seja, que não é esquecido, essa é a nossa missão. E é uma missão muito nobre, muito importante, porque, volta ao tema, mexe com a proteção das pessoas, claro, mexe com a nossa vida. Portanto, é fundamental a questão das pessoas. A tecnologia ajuda tremendamente, é fundamental, mas as pessoas têm um lugar importantíssimo e daí nós também temos que preparar os mediadores com tudo aquilo que é necessário para abraçarmos o futuro. Tecnologia, boas ferramentas de trabalho, formação, porque de facto também a regulação e a legislação obriga-nos a perceber um pouco de tudo. Nós temos uma atividade muito abrangente, nós temos que saber sobre a lei de trabalho, legislação laboral, agricultura. Tudo um pouco, tudo mexe com a nossa atividade e, portanto, é uma atividade muito rica. Apesar de não ser sexy, hoje alguém disse isso, e acho que a nova geração não se atrai muito por seguros, mas provavelmente também porque nós não temos feito um trabalho, na minha opinião, muito, enfim, pedagógico, porque eu acho que temos um papel muito nobre, muito importante e vital para a sociedade e para a economia, portanto, acho que temos muito pela frente, temos muitos desafios. E, portanto, enfim, perdi-me um pouco, mas acredito claramente... Mas chegou lá. E chegou onde eu queria que era as sim, pessoas, precisamente. São perguntas muito complexas. Eu não as conto, mas... Mas chegou à parte mais importante, que é esta das pessoas, precisamente, e que me faz aqui uma ponte para a Ana, porque... cada vez mais empresas têm os chatbots para responder às coisas menos complexas. No fim da linha têm sempre uma pessoa, e essa pessoa, já percebemos, vai ser sempre necessária ali, e se calhar nem é no fim da linha, é muito mais antes do fim da linha, mas o chatbot só tem que perceber quando é que precisa de passar a bola para o lado humano. Isto cria também um problema de recursos humanos, de formação das pessoas que estão a trabalhar diretamente os seguros, de conhecimento quer tecnológico, quer das áreas que trabalham, mas cria também necessidades de novos perfis dentro das seguradoras. É possível também abrir a essas novas profissões que vamos tendo que ter dentro de casa, muito por engenharias, por desenvolvimento de novas soluções tecnológicas. Como é que se passa o conhecimento dos seguros e de uma coisa que é tão emocional, no fundo é disso que se trata, para quem tem em mãos uma missão que é perfeitamente automatizada, que é criar estas ferramentas e gerir, e pode dizer, não, mas esta ferramenta funciona perfeitamente. E como é que se lhe explica que o funcionar perfeitamente não funciona quando do outro lado está uma pessoa aflita? O seguro torna-se emocional quando se torna tangível. E ele na compra não é muito tangível, é um bocadinho intangível. A gente só quando tem que o usar é que ele torna a tangibilidade e aí a importância da parte emocional, não é?
Mas é possível despertar as carreiras tecnológicas Eu acho que temos de ter dentro da sim, empresa a questão para do o foco? talento. Hoje em dia, e pegando aqui um bocadinho dos seguros semi-sexys, os seguros, neste momento, a velocidade, não é só nos seguros, em tudo, a velocidade de mudança com a inteligência artificial, com a tecnologia, com tudo integrado, permite que os seguros sejam sexys. Eu não acredito que não sejam, eu acho que são. Depende da forma como nós olharmos para eles. De facto, a digitalização, a tecnologia, o chat GPT, a inteligência artificial é o que apela à camada mais jovem da população, certo? E são esses que nós temos que trazer para os seguros. Se continuarmos a falar nos seguros de uma forma mais... sem usar essas coisas mais que toda a gente agora fala, não captamos a parte jovem, não tornamos os seguros sexys para os jovens, não é? E, portanto, sem dúvida que hoje, na mediação de seguros, as nossas competências e aquilo que é exigido de nós, o tal perfil, tem que ter outras coisas, não é? Temos que ter pessoas que percebam não só de seguros, e temos pessoas que percebem muito de seguros em Portugal, os mediadores percebem muito de seguros em Portugal, conhecem os seguros, estás para a frente, o que é que cobre, o que é que não cobre, o que é que significa, como explicar, mas também têm que perceber da tecnologia, como é que a tecnologia, como é que ela funciona, como é que ela pode ser montada, para depois perceber como usar em seu benefício próprio. Se eu não entender como é que uma coisa funciona e como é que me pode ajudar, dificilmente consigo perceber se há um problema ou se consigo fazer de forma melhor, de forma mais eficiente ou mais produtiva. Portanto, sem dúvida que hoje o talento e o perfil que é necessário na área dos seguros, nas seguradoras, nos mediadores, tem uma abrangência muito mais. Não é só a experiência de seguros e perceber de seguros, mas é também perceber destas novas tecnologias, destas novas formas de falar, não só para podermos fazer melhor, mas também para captar essa camada e trazer jovens para nós, não é? E, portanto, eu acho que nós temos de ter essa capacidade de entusiasmar, e o entusiasmar não é só entusiasmar porque o seguro, de facto, é extraordinário, todos nós gostamos muito deles, mas também captar pelas outras coisas que os apelam, e apelam a eles. E hoje em dia é nas outras coisas, na tecnologia, na inteligência artificial, falar de todas as novidades que podem ser aplicadas a este mundo magnífico dos seguros. E pode Ezequiel, a realidade artificial ajudar neste processo no fundo, de introdução de novas linguagens de um lado e do outro? Ou seja, será mais fácil, e é a tecnologia aqui uma ferramenta, em vez de ter que explicar a alguém qual é a importância do seguro, poder pô-la numa realidade virtual de modo a que ela perceba automaticamente qual é a importância disto, e até a formação passar um bocadinho por aí? Sim, a observação e o comentário da Ana foi interessante, de facto. O funcionário ou o colaborador ou a pessoa que trabalha ativamente nos seguros atualmente tem efetivamente que desenvolver outro tipo de capacidades que não passem apenas e só pelo conhecimento daquilo que é o seguro e para aquilo que serve. Eu diria que ajudar a tornar o seguro e o cliente mais interativo também, obviamente. E estas novas ferramentas da inteligência artificial, de realidades virtuais, experiências de realidades virtuais, automação, sim, também. Tudo isso pode ajudar, pode ajudar a experiência, missão? ajuda naturalmente na experiência que o cliente possa ter na contratação, no sinistro também, até porque isso já é introduzido na regulação e na regularização de vários tipos de sinistros, nomeadamente o automóvel, uma quebra de vidros, um sinistro simples automóvel onde já é feita uma teleperitagem que evita, por exemplo, que o cliente tenha que se deslocar ou levar a viatura a uma oficina para fazer uma peritagem. Em 5, 10 minutos, com um smartphone, ele pode, no fundo, reconstituir o acidente, por exemplo. ter um processo regularizado em 15 minutos, 30 minutos, e, portanto, aquilo que normalmente passaria por uma deslocação à loja, um envio de um e-mail, uma participação, contacto mais presencial com o mediador, isso tudo acaba por ser ultrapassado e agiliza fortemente o processo e a regularização do sinistro e pagamento da indemnização, tanto ao cliente como ao próprio operador. O mesmo se passa em produtos de multirriscos de habitação, onde já será possível, ou já é possível fazer,
um seguro em poucos minutos, filmando o que tem dentro de casa portanto, no momento do sinistro, isso também fica muito mais facilitado, ou fica muito mais facilitada digamos, a abertura do processo, o pagamento da indenização, ou seja, no fundo, o maior domínio do lado de cá destas ferramentas, as pessoas mais formadas para isso, e a utilização dessas ferramentas no processo da compra e do sinistro já é uma realidade portanto, o futuro passará por aí, naturalmente, e coloca o cliente a utilizar essas ferramentas também em seu benefício. Ricardo, agora vai uma super simples. Ok? Como é que a digitalização ajuda à capacidade preditiva das seguradoras? A digitalização, a capacidade preditiva. Está a ver como prefere das outras? Prefiro as outras. Bom, da digitalização, se resultar a obtenção de dados novos, podem-se aplicar mecanismos de algoritmos de inteligência artificial para prever situações futuras, não é? Mas fazendo assim uma ligação rebuscada entre digitalizar documentos e prever o futuro, acho que não é muito mais do que isso. Não, mas há uma capacidade preditiva que naturalmente vocês, se calhar não não na probabilidade de uma casa ser assaltada, por exemplo, mas se calhar há uma maior probabilidade de uma pessoa que tem carta há menos tempo ter um acidente do que uma que tem há muito tempo, a menos que conduza muito mal. Enfim, há aqui uma quantidade de variáveis que a digitalização e a tecnologia ajudam a filtrar também para se perceber qual é o nível de risco da pessoa. Não é? Eu ia explicar os outros dois exemplos, precisamente, por exemplo, no caso do reembolso de despesas, há um efeito administrativo em termos de uma performance maior no reembolso das despesas de saúde. Há também um mecanismo de controle de fraude ou de abuso por via de documentos, quando são digitalizados, que acabam por definir certos padrões da forma como os documentos estão redigidos, que podem indiciar abuso, portanto, ou podem indiciar até casos de fraude. Portanto, isto resulta numa maior eficácia, uma maior capacidade interna de pagar as exceções devidas e interceptar aquelas que eventualmente não são de facto devidas. Portanto, isto depois resulta-se, no final do dia, sempre numa maior performance, uma maior produtividade da organização, em melhores soluções no mercado. Portanto, isso eu diria que é um requisito que está entre nós. Tenho, no entanto, algumas dúvidas sobre os robôs. E vou explicar. Em primeiro lugar, é preciso compreender que os nossos acionistas são as nossas pessoas seguras. Desculpe-me que é a analogia, mas eu não estou a ver a Rita mandar o acionista dela falar com o robô. Não estou a ver a situação. Portanto, nós também não fazemos isso com os nossos. Nós temos, de facto, a MGN é uma organização de pessoas. Sempre os nossos recursos principais estão precisamente no atendimento. Na rede de mediação, nós temos uma equipa que cresceu muito este ano e tem vindo a crescer para assistir à rede de mediação. Também, quando as coisas correm mal com a própria pessoa segura, é lá que estamos. E não passa sequer no nosso horizonte de substituir esse momento por um ambiente robotizado. Há, de facto, tudo o que está por trás. Tudo o que está por trás nós já implementámos em Portugal 100% digitais. Nós iniciamos as operações, não passámos sequer por um processo de transformação. A MGN, tudo o que faz hoje é 100% automatizado. Nós temos uma pessoa e meia que controla 60 milhões de euros de carteira por ano para fazer as cobranças. Incrível. É hiper eficiente. É hiper eficiente. Não sei que vai ser muito, mas a MGN, apesar de ser sendo uma organização mutualista, nós temos uma responsabilidade de ser efetivamente eficazes naquilo que fazemos e por isso temos hoje a maior oportunidade do mercado português em termos de milhões de euros por colaborador. E isso permite-nos fazer o quê? Não é ser mais baratos, nós temos os preços alinhados, muitas vezes melhores, mas permite-nos que a nossa solução seja possível distribuir. E o desafio é que os nossos congêneres o façam também um bocadinho mais como nós. A sociedade vai ganhar no final com isso. Eu tinha que sublinhar este ponto ao final. O Ricardo puxa sempre a brasa à sua sardinha. Eu acho que é uma questão inevitável, que vai necessariamente acontecer no futuro. Eu acho que provavelmente os nossos colegas já estão a estudar o assunto. Vai haver um momento em que um ou outro vai dar o passo e depois todos vamos entrar. E no final do dia a sociedade vai ganhar melhor. É uma inevitabilidade que eu esperava que fosse há 5 anos, provavelmente é 10, mas acho que é uma inevitabilidade.
Esse caminho inevitável que é preciso fazer, e voltando aqui um bocadinho à parte da capacidade de previsão daquilo que pode correr mal, as piscinas de dados são um instrumento fundamental que ainda está muito, muito, muito aquém do seu potencial. Tem havido muito investimento e há uma preocupação e uma noção do potencial que está nestes instrumentos para as seguradoras? Sim, sem dúvida. Eu antes queria dar também uma nota sobre a questão da tecnologia. Falou-se da tecnologia para os jovens. Eu acho que, e volto outra vez à pandemia, porque acho que todos nós refletimos sobre a importância da tecnologia nessa altura e também, até a título pessoal, os meus pais nunca tinham tido um telemóvel com ecrã para falar com os netos e na pandemia fizemos esse investimento e hoje eles continuam a usar e, portanto, já sabem usar a videochamada e, portanto, claramente a necessidade faz-nos mudar, não é? E eu acho que esta questão da tecnologia, no momento atual, e temos uma mediação um pouco envelhecida, já teve mais, é verdade, mas eu acho que a tecnologia é transversal e deve existir como conveniência. Eu costumo dizer que a proximidade é muito importante, estarmos lá fisicamente, mas hoje em dia proximidade é a qualidade de serviço, ou seja, o cliente que ficar com o sinistro resolvido rapidamente, mesmo que não tenha havido um contacto físico, fica satisfeito. E isso é serviço, isso para mim hoje em dia é proximidade. Porque muitas das vezes nós prestamos um bom serviço ao cliente e nem sequer estivemos com ele. Isso de facto é o desafio de todos nós, é conseguirmos fazer um bom serviço e estarmos próximos. Provavelmente há uns anos atrás era uma equação difícil, hoje a tecnologia permite-nos fazer isso. Relativamente à pergunta que me colocou, eu acho que é fundamental a questão dos dados e nós trabalhamos com muitos dados a todos os níveis, na área da saúde, na área do automóvel, grandes números mesmo, números muito sensíveis e que são cada vez mais importantes. Todas as companhias estão a investir em data scientists, antigamente eram mais os atuários, hoje em dia são os cientistas de dados e são profissões muito bem remuneradas, com novos perfis em termos de talento, portanto são pessoas que trabalham em qualquer parte do mundo e que têm um perfil diferente de um trabalhador tradicional de seguros. Enfim, o mundo está a mudar e cada vez mais as companhias estão também a investir no melhor conhecimento dos dados para conseguir também ter o melhor pricing, ter os melhores produtos, ter a capacidade de saber quando é que é o momento mais ajustado para fazer cross-selling, upselling, e isso é informação muito útil também para a mediação, que obviamente também espera que as companhias os ajudem a potenciar mais negócio. Obviamente que depois há o trabalho que o mediador tem que fazer, que é vender, e isso eles sabem fazer melhor do que ninguém, mas acredito claramente que, e nós já fazemos isso e temos grande informação, por exemplo, ao nível do automóvel é impressionante, porque depois também trabalhamos com outros países e conseguimos também ter informação mais abrangente, que nos permite ter um domínio cirúrgico do nosso negócio, de tarifas quase feitas à semana, que conseguimos perceber exatamente onde é que há oportunidades, onde é que há ameaças e claramente controlar os nossos resultados e a sustentabilidade do negócio, que é importante também. Ana, Joana, oportunidades e ameaças. Sem querer interromper, só uma coisa nessa questão dos dados. Mediadores digitais, como a Mudei e há outros a aparecerem agora no mercado, permitem juntar o conhecimento da mediação ao conhecimento das seguradoras. A análise de risco, quando juntamos as duas partes, podemos conseguir produzir uma análise de risco muito mais dinâmica, muito mais próxima da realidade atual. As seguradoras sabem de risco, nós sabemos de distribuição, certo? De estar em contacto com os clientes. Ao juntarmos as duas componentes, a mediação digital permite contribuir para esse dinamismo nos dados, salvaguardando a privacidade, proteção, etc. Claro. Todas as questões da RGPD, obviamente, mas permite contribuir até aqui. Estaria no conhecimento do próprio mediador, mas não era possível quantificar e partilhar de uma forma massiva. Nós temos essa capacidade e eu acho que parte muito de juntar as duas experiências para criar aqui uma solução, produtos muito mais personalizados, customizados, o que quisermos, modulares, com essa perspectiva do on-off. Se conseguirmos conciliar as duas coisas, o que as seguradoras sabem, o que os mediadores digitais têm a capacidade de saber, se juntarmos as duas coisas, de certeza conseguimos fazer aqui uma proposta de valor muito mais
focada no atual para o cliente, que é o que nós estamos a querer e queremos Que é quem prestar. ganha no fim de Exatamente. contas. E falando de riscos e oportunidades e desta digitalização e de todos os dados que estão e com que vocês trabalham diariamente, necessariamente, passando para o lado negro de tudo isso, qual é que é o maior risco que encontram nesta digitalização massiva e tão rápida que está a acontecer e na tecnologia que está a aparecer a todo momento? Eu acho que, como em tudo que muda de uma forma muito rápida e radical, é termos tempo para perceber como usar de uma forma positiva e no bom sentido, não é? E às vezes, por estarmos a tentar usar rapidamente, não temos percepção das consequências menos boas que podem ter. Mas isso acho que também é um processo gradual, não é? Eu estava a falar com um colega a dizer do Open, do chat GPT, etc. E ele descreveu de uma forma que eu achei fascinante, que é um bebê, cabe-nos a nós, dá-lhe princípios, dá-lhe valores, para que cresça de uma forma positiva, não é? Agora, nós não temos ainda a percepção do mal ou do menos bom que pode vir de lá, não é? Pronto. E, portanto, isso é o aspecto, é a incerteza de quando tudo muda muito rápido, mas também temos, e já o passado já mostrou que também temos essa capacidade de adaptação e basta que todos queiramos contribuir de uma forma positiva para deixarmos isso de lado e controlado, não é? Pronto. E, portanto, aí eu acho que é um risco nesse sentido, é não sabermos bem até onde é que pode ir e de que forma é que poderá ser usado, não é? Há limites, Ezequiel, para a inteligência artificial e o potencial da inteligência artificial no universo segurador e da mediação? Diria que neste momento não sabemos, é uma incógnita, não é? É um receio. Portanto, também partilho aqui da opinião da Ana, que se for usado com conta, peso e medida, com o equilíbrio necessário, com enfim, o envolvimento das pessoas naquilo em que têm que ser as pessoas a serem envolvidas, podemos, de forma positiva, efetivamente, limitar aquilo que pode ser o lado negro da inteligência artificial. Obviamente, preocupa-nos isso, não queremos perder, digamos, a personalização e, acima de tudo, acho que o principal receio é esse, mas admito que, enfim, quer dizer, o caminho vai-se fazendo caminhando e creio que iremos tirar, obviamente, o melhor partido daquilo que a inteligência artificial nos permitirá fazer adaptado aos seguros. Mas não pode haver uma tentação, por exemplo, de filtrar o tipo de oferta que se está a fazer no fim do dia para... Porque o risco é demasiado grande para se cobrir e se calhar se eu percebo que esta pessoa, e volta ao mesmo, é uma má condutora, apesar de ter carta há 20 anos, se calhar eu sei isso e portanto vou utilizar essa informação não para oferecer um melhor produto, mas para me proteger enquanto mediador ou enquanto corretor, para me proteger no meu papel, porque senão no fim do dia vão-me cobrar que eu vendi este seguro e esta pessoa afinal não sabia conduzir, apesar de ter carta. Bom, ok, é um risco, mas as seguradoras utilizam essas ferramentas para prever, ter alguma previsibilidade. Bom, enfim, aí teremos que levar o tema para a questão do mutualismo, ok? Que era o que o Ricardo estava a dizer. Portanto, se previsivelmente naquelas idades ou com uma pessoa com pouco tempo de carta estamos mais, ou a seguradora está mais, diria, exposta ao risco e nós, também não queremos ser acusados pela seguradora a dizer estes mediadores ou este parceiro só coloca aqui este tipo de risco, que é risco que não nos interessa. Não, o risco tem que estar devidamente mutualizado e salvaguardado e, portanto, será compensado com desde que tenha o preço certo, não é? Exato. Ok, por aí. Ricardo, qual é que é o maior risco que encontra na tecnologia e no uso da tecnologia no universo dos seguros? No universo dos seguros, ora bem, as companhias têm uma quantidade astronómica de informação concentradas num ponto único. Isso impõe um enorme risco na nossa atividade. É muito importante que nós, seguradores, não negligenciemos a segurança. É muito importante isso. Isto do ponto de vista da proteção de dados. Do ponto de vista da utilização da tecnologia em si, eu tenho um receio pessoal, eu acho que ele não é muito efetivo, mas eu não tenho, aquilo que conhecemos hoje da inteligência artificial, não tenho grande
como é que é de explicar, grande preocupação. Porque ela não tem capacidade de decisão. No momento que a inteligência artificial consiga tomar decisões, por si só, precisamente tomar a decisão de criar uma empresa em Singapura, começar a construir uma fábrica disto ou daquilo e começar a concorrer como agente económico, como uma personalidade jurídica própria, ainda que seja simulada, isso pode ser complicado, mas eu acho que estamos a falar de um futuro muito lá à frente, não me parece que seja... Portanto, o resto, o que existe hoje é um exercício muito bem conseguido, que ajuda a indústria não só seguradora, mas a maior parte das nossas vidas, das nossas empresas, a sermos mais eficientes. E isso é um dos ingredientes que nós precisamos para conseguir resolver os problemas da humanidade, do planeta em que vivemos. Nós temos recursos mais escassos, temos cada vez menos acesso a menos coisas e são estes mecanismos que eu acho que nos vão salvar. Mas tem estes riscos, seja pela concentração de dados, ou seja pela forma como se estas inteligências novas, super inteligências artificiais, ganham de alguma forma uma maior consciência e uma capacidade de decisão. E pode ser algum risco, mas isso será é o levantamento das máquinas. Nossos, sim, exatamente. Rita, acredita que é mais pelo lado da nossa necessidade de proteger a informação e os dados com que estamos a lidar todos os dias, ou é mais por este lado, enfim, num futuro que pode não ser tão longínquo assim, de estarmos a dar demasiado palco à tecnologia? Onde é que estão os maiores riscos? Não, eu acho que esta questão da segurança, obviamente, é tema e temos sido assolados nos últimos tempos por vários ataques e empresas de grande dimensão e, de facto, depois tudo se coloca em questão, não é? Porque... O que vale é que os piratas também não sabem bem o que é que vão fazer com os dados. Pronto, não é? Mas a verdade é que começa a ser cada vez mais frequente e nós temos informação muito sensível e isso é um tema, obviamente, que nos preocupa a todos, mas todos nós também temos ações de mitigação já há alguns anos e cada vez são mais fortes e portanto, enfim, acho que é algo que, do ponto de vista comercial, também estou aqui nessa perspectiva, enfim, é algo que eu não domino, não controlo, mas temos uma equipa, aliás, a nível mundial, que está cada vez mais preocupada e investe nessa dimensão. Ao meu nível e no meu dia-a-dia, que eu acho que é o que mais importa aqui, eu acho que tem muito a ver com os medos e com, de certa forma, a exclusão digital para algumas pessoas, ou seja, até que ponto é que eu vou ser capaz de conseguir transformar-me e adaptar-me a um mundo que está a evoluir a uma velocidade incrível. Eu acho que aqui é que está o grande desafio, todos nós, e porque, enfim, os meus filhos já estão com uma velocidade diferente da minha em relação ao digital, conhecem, e acho que isto, de facto, é o grande desafio que todos nós temos, de nos adaptarmos e fazermos com que as nossas equipas, que também são de diferentes gerações, diferentes contextos do ponto de vista digital, consigam dominar e ver isto como uma oportunidade, tentar descodificar tudo isto, porque isto é feito por pessoas, para pessoas e com as pessoas, e acho que isso é muito importante, porque estamos aqui, eu acho que hoje foi todo o dia dominado com estas questões do digital, falámos imenso do digital, mas concretizando, acho que, e até em jeito de conclusão, acho que não devemos temer, acho que temos que ter a capacidade, enquanto líderes, de tentar descodificar isto no dia-a-dia e fazer com que isto seja algo que nos possa ajudar. Seja os drones que conseguem levar medicamentos a determinadas pessoas e que fazem com que nós tenhamos menos custos para conseguir dar apoio àquele sinistrado. Portanto, a tecnologia tem que nos servir para conseguirmos ter mais eficiência, menos custos, mais sustentabilidade, termos uma missão e um papel na sociedade. E, acima de tudo, descodificar isto em coisas concretas. E o que é que isso vai impactar em mim, mediador, área comercial, mediador digital, todos nós já somos mediadores digitais. Portanto, na prática, e aqui também dar uma mensagem de confiança, acho que todos nós, enquanto mediadores que cá estamos há alguns anos, transformámos imenso e conseguimos estar hoje capazes de responder a todos os tipos de clientes e vamos conseguir estar, porque as companhias também estão cada vez mais munidas de talento, estão a recrutar pessoas também com conhecimentos muito diversos e que enriquecem também a nossa atividade. Portanto, acho que estamos num momento fulcral. Acho que os mediadores devem se apoiar também nas companhias como suporte também à profissionalização e vejo sinceramente o futuro com bastante otimismo e com tempo para a qualidade da venda, que é isso que me preocupa. Acho que há muita coisa para fazer, comecei por aí, há muita proteção que o português ainda não tem e há espaço para conquistar mais. E não há risco, a Rita estava a falar do risco de isto evoluir demasiado depressa para pessoas da nossa geração conseguirem acompanhar.
E as das gerações que estão para trás e que já não conseguem acompanhar, nós ainda as servimos devidamente ou toda esta digitalização? Acho que esse é o desafio de uma organização que se foca nas pessoas e uma organização, um sistema, portanto, é tal e qual como a mediação, não é? Existem diferentes níveis de mediadores do ponto de vista, há uns mais familiarizados com o digital, até porque os próprios mercados são diferentes e nós não podemos olhar para o digital de uma única forma, nós temos que pensar que o cliente, nós vivemos num mix de gerações e temos que dar resposta adequada e conveniente para os diferentes tipos de cliente. Isto é muito importante, ou seja, ter a resposta adequada ao tipo de cliente que nós trabalhamos. E, portanto, isto adapta-se depois também às empresas. Nós temos colaboradores com diferentes níveis. Há que conhecer bem as pessoas, seja colaboradores, mediadores, para depois fazer uma avaliação das necessidades e ter um plano de ação para conseguirmos melhorar, crescer, porque a formação é o único, diria eu, ingrediente que faz com que nós possamos acompanhar tudo isto que estamos aqui a falar do ponto de vista digital. Portanto, não excluir, acho que há sempre espaço para partilharmos conhecimentos e é win-win, porque essas pessoas que não estão no digital estiveram provavelmente a fazer análise de risco no passado e no terreno e a saber como é que se fazia negócios de grande dimensão, porque conheciam as fábricas todas do país e podem aportar valor. Portanto, eu acho que é nesta riqueza de experiências, isto é muito bonito e romântico, e eu sei que é um grande desafio no dia-a-dia, mas acho que, lá está, por isso é que não somos máquinas e temos a inteligência, não é artificial, mas humana, que nos permite também fazer esta gestão criteriosa das organizações e é essa a riqueza da gestão, né, de pessoas. Por isso, sinceramente, acho que é um desafio, obviamente, mas temos que ter a sensibilidade para estarmos habilitados para aprender e evoluir, porque é fundamental. Qualquer um de nós tem que estar sempre a fazer upgrades e a acompanhar a evolução dos tempos. É o conhecimento, no sem fundo, dúvida. é o conhecimento, é poder. da parte humana e o conhecimento da parte conhecimento digital é poder. também. E, portanto, o mediador tem que estar consciente que tem que cada vez mais dominar também estes novos temas, estes novos desafios e, acima de tudo, também perceber que não é um bicho-papão, é algo que está no nosso dia-a-dia e que, na maior parte das vezes, nós já usamos estas ferramentas no nosso dia-a-dia sem nos apercebermos. Muito rapidamente e numa frase só, peço que respondam à pergunta que dá origem a este painel, no fundo. Estamos ou não a competir contra robôs? E faço aqui uma pequena inflexão, não é com robôs? Ou estamos a competir com robôs, com eles ao lado, ou contra robôs? Ana? Eu acho que nós não estamos a competir. Eu acho que eles existem para nos ajudar. Temos é que os saber usar da forma mais capaz, da forma mais positiva, da forma mais conveniente para nós, para tornar o nosso trabalho muito mais apelativo, para tornar o nosso trabalho muito mais valorizado e com valor. Sem dúvida que tira-nos... Atualmente, cada vez mais se fala, e as gerações mais recentes, existe uma diferença em termos de trabalho. Não é? Na minha geração era entrar às 8, sair às 8, era trabalhar. Eles não é? Há um equilíbrio muito mais entre a parte profissional e pessoal. E esse equilíbrio, as coisas têm que continuar a ser feitas. Se a tecnologia, se os robôs, se as máquinas podem tornar tudo que é rotineiro, chato, aborrecido, automatizado, nós ficamos com aquilo que é interessante, apelativo e que faz de nós humanos, não é? Que é a parte emocional, que é a parte de contato com as pessoas. Não, tiramos tudo que é aquilo que é aborrecido, chato, que torna a função pouco interessante, pouco sexy, não é? Deixamos ficar isso para as máquinas e fazemos aquilo que realmente nós somos fortes enquanto humanos, que é interagir com pessoas, que é falar com pessoas, que é usar a parte emocional que só nós é que sabemos. As máquinas não sabem, as máquinas não nos conseguem transmitir emoções. Exato, é fazer e, a portanto, parte eu acho humana que as máquinas funcionar. permitem-nos ganhar tempo para fazer aquilo que realmente faz de nós aquilo que nós somos. Ezequiel? Portanto, eu acho que é isso. Na minha opinião, o robô é um aliado e não um adversário, devemos olhar para ele nesse sentido. A tecnologia existe para nos ajudar. Eu vou citar aqui o meu patrão, o engenheiro Mário Ramos, o CEO da Surambos, que é um entusiasta disto da tecnologia e quando procura implementar alguma coisa e o pessoal se queixa, ele diz sempre: opá, vocês lembrem-se que a tecnologia existe para nos ajudar, não é para nos complicar a vida. E, portanto, é com esse espírito que devemos ver
este desafio e também porque estamos numa atividade, toda a gente reconhece isso, é uma atividade estressante, que nos consome muito tempo, que nos obriga a muita dedicação e obviamente que a tecnologia usada a nosso favor, no sentido positivo, obviamente nos ajuda a ter uma qualidade de vida superior e provavelmente poderá ajudar a atrair talento e pessoas mais novas e, pronto, definitivamente tornar esta atividade sexy, porque acho que todos sentimos falta disso. E ganhos de eficiência que são também os ganhos dos clientes, que é para quem trabalham as seguradoras. É assim, Ricardo? É assim, é. Eu acrescento pouco, que já foram concluindo a utilização de robôs, já me custa acrescentar um bocadinho. A Rita tem um trabalho mais dificultado. Eu dizia que sim, que nós competimos com os robôs e ainda não contra. Esperemos que isso não aconteça. Mas isso é o caminho para os ganhos de produtividade que necessitamos para continuar a fazer melhor, mais barato e proteger melhor as pessoas. É uma individualidade. E depende de nós conseguirmos não ultrapassar essa barreira para o lado de lá, não é? Pois, essa barreira eu não sei quem vai ultrapassar. Esperemos, ou não se ultrapassa, ou é ultrapassada por nós, ou é ultrapassada por máquinas. Mas a expectativa é que ela nunca chegue a ser ultrapassada. Eu acho que é uma boa mensagem para o futuro e será sempre a robótica aliada à inteligência artificial um mecanismo de enorme capacidade que melhora a nossa produtividade, não só na indústria seguradora, em imensas áreas onde, mesmo na investigação médica, é impressionante a evolução, que este tipo de cálculo sistemático, uma aprendizagem que a máquina faz sistemática de decisões complicadas e as conclusões que tira, que os humanos não farariam sozinhos. Portanto, há aqui Ou pelo menos não tão rapidamente. E não tão rapidamente, certamente. Não é? Rita? Eu não poderia estar mais de acordo, acho que todos estamos a bater no mesmo ponto, mas se calhar de uma forma mais pragmática, eu acho que não está a concorrer, ou seja, no sentido em que só nos pode ajudar a trazer mais qualidade de vida, um tempo mais qualificado, e para a mediação em concreto, os mediadores estão sempre a dizer que as companhias estão sempre a delegar tarefas e a colocar cada vez mais trabalho administrativo. Acho que aqui é claramente uma oportunidade para nós, seguradoras, também conseguirmos agilizar tudo aquilo que é aquele trabalho automatizado que não acrescenta valor ao mediador e, acima de tudo, o mediador ter tempo, se calhar como antigamente se dizia, né? Ter tempo para visitar o cliente, para estar mais próximo do cliente, para investir nas relações pessoais, que é algo que se está a perder, mas que a tecnologia nos pode ajudar, de facto, a ganhar outra vez essa qualidade de tempo, porque aquilo tudo que são tarefas automatizadas, mecanizadas, a máquina pode fazer e, de facto, tudo aquilo que são as experiências e as emoções serem os comerciais e serem as pessoas que têm que fazer e que têm um valor fundamental para a retenção, para a proximidade e para uma qualidade de serviço. Portanto, acho que sinceramente, vejo tudo de uma forma otimista e como uma oportunidade tremenda para a atividade seguradora, que ainda é um pouco pesada em termos administrativos, mas tem ganho muita leveza e que tem ainda muitos ganhos de oportunidade aqui para a frente. E temos aqui ainda um potencial grande por explorar. Obrigada aos 4 por terem partilhado as vossas visões e obrigada, a sala final encheu-se. Obrigada.